versículo após versículo. O tema dessa mensagem é Jesus, o Deus dos recomeços. No 3, toda a igreja repete. 1, 2, 3. Jesus, o Deus dos recomeços. Antes da gente entrar no texto propriamente dito, como sempre a gente precisa fazer uma introdução. Porque se você for ler essa passagem em Marcos, você vai ver que existe uma diferença. Primeiro porque são pessoas diferentes escrevendo. Então Marcos, ele não detalha o que Lucas detalha. Lucas detalha toda essa cena de Jesus pegando o barco, pregando, pedindo para Pedro ir mais a fundo, lançar a rede novamente, tudo mais. Lucas é um doutor, é grego, então é muito mais detalhista, é o cara que escreveu com mais detalhes os acontecimentos da vida de Jesus. Então a tendência é que os escritos de Lucas sejam sempre os mais detalhados. Marcos é o mais simples de todos, no sentido de que é mais curto a narrativa dele. Então ele sempre simplifica os acontecimentos, mas não são dois acontecimentos diferentes, é o mesmo acontecimento. Mas como é que eu vou me situar? Porque quando a gente for aqui expor versículo por versículo, a gente vai perceber que Pedro já conhecia Jesus, porque ele chama Jesus de mestre. Então Pedro já conhecia Jesus. E como é que a gente faz essa ordenação cronológica dos acontecimentos? Para você entender, porque não está escrito em ordem cronológica, por mais que Lucas seja aquele que mais se dedicou a tentar colocar os acontecimentos da vida de Jesus em ordem cronológica, e isso é ele quem diz no capítulo 1, ele fala, eu me dediquei a colocar os acontecimentos da vida de Jesus numa narrativa ordeira, uma ordem cronológica, mas não é possível, porque Jesus fez muita coisa. Então, como é que eu entendo esse encontro de Jesus e como é que eu entro nessa ideia de que eles já conheciam Jesus? Quando você vai para João, que João já começa anunciando a vinda de Jesus e ele já vai para o batismo. Sim ou não? João já vai para o batismo, vê a pomba e tudo mais, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você vai ver que alguns discípulos de Jesus seguiam João, que era o precursor. Quando Jesus aparece para ser batizado por João, lembrando que Jesus só podia começar o seu ministério, só podia começar a pregar, depois que João parasse de pregar. Então Jesus só podia dar início ao ministério depois que João encerrasse o dele. Pergunta por quê? Porque João era o pregador do deserto, Jesus era o pregador da cidade. João era aquele que foi chamado para abrir o caminho e pregar no deserto. Você lembra que ele estava no deserto e já foi profetizado sobre ele? Aquele que vem para abrir o caminho, preparar o caminho. Então não podia existir dois pregadores simultaneamente, porque agora o ministério era de Jesus, porque João Batista faz parte da antiga... Vamos lá, vocês são bons de Bíblia. Antiga aliança, Velho Testamento, amém? João Batista está nesse contexto do Antigo Testamento. Então ele entra aí, saindo do período interbíblico, do silêncio de Deus, começa a anunciar agora a voz profética, anunciando a vinda de Jesus. Quando Jesus vai começar a pregar, João Batista tem que parar de pregar. Observe que depois que Jesus começa o ministério dele, que ele é batizado, o que acontece com João Batista? É preso. E depois, decapitado. João Batista não prega mais depois que Jesus começa a pregar. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante. Então, porque ele faz parte da antiga aliança, Jesus agora vai iniciar a graça, a nova aliança. Só que João Batista tinha discípulos. E provavelmente André era um destes discípulos. Então, essa cena do batismo, André provavelmente ele conseguiu estar próximo ali dos acontecimentos que deram início ao ministério de Jesus. E depois que o texto diz em João que eles param de seguir João Batista e começam a seguir Jesus, André vai até Pedro e comenta de Jesus, comenta que existe o mestre. Então Pedro já havia se encontrado com Jesus. Então a cronologia correta é essa, você vai para João, lê o encontro de João Batista com Jesus, o batismo, João Batista para de pregar, Jesus começa a pregar, começa a seguir a ele os discípulos, e depois ele tem esse reencontro com estes discípulos aqui no Mar da Galileia. Por que a gente às vezes confunde? Porque quando Jesus começa a ser seguido por estes discípulos ainda não estão se dedicando integralmente ao ministério. Então eles ainda não são discípulos que estão vivendo o dia inteiro, todos os dias com Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Eles seguem alguns ensinamentos, eles vão em algumas pregações, mas eles ainda não são discípulos em tempo integral. Como é que eu sei disso? Porque neste reencontro, Pedro, Tiago, João, André estão
Pescando, que era o ofício deles. Para vocês entenderem, Pedro, Tiago, João e André, eles eram sócios em empresas de pesca. Então, Pedro tinha uma empresa de pesca, era um empresário, tinha uma empresa de pesca, tinha barcos, não era um barco, eles tinham barcos, então eles ainda exerciam as suas funções seculares. Está dando para entender? Diga amém. Claro que está, que vocês são inteligentes. Então, aqui é um momento de reencontro. Pedro já conhecia Jesus, André já conhecia Jesus, Jesus já estava fazendo alguns discípulos, ainda não tinha nomeado a todos, né? Não tinha chamado ainda o colégio apostólico, mas ele já tinha começado a pregar. Aí na cronologia a gente vai entender que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Então não foi esse aqui, não foi esse, foi o primeiro milagre, foi a transformação da água em vinho. Então os discípulos já estavam ali, situados com Jesus. Então ele transforma a água em vinho, e aí ele começa literalmente o ministério, obedecendo toda a lei, tinha que ser batizado, apenas com 30 anos, porque o sacerdote só podia começar o ministério com 30 anos, então ele cumpre toda a lei, é batizado, e fala isso para João Batista, para que se cumpra toda a lei, não para arrependimento, porque ele não tinha pecado, e aí ele inicia o ministério. Então aqui é a segunda semana do ministério de Jesus. E aí a gente chega no nosso texto. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, também conhecido como mar da Galileia. Então Jesus está pregando no mar da Galileia, ensinando ali perto do mar, e o ambiente estava cheio. Diz que existia uma multidão, no versículo 2, no versículo 1 diz que a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Então, a multidão era tanta que Jesus estava sendo apertado pela multidão. Então, imagina um lago, a margem do lago e um pequeno espaço entre onde Jesus estava, a terra e o mar, e aquela multidão apertando Jesus e ele pregando. No versículo 2, diz que Jesus viu estar 2 barcos junto à praia do lago, junto a a distância entre o mar e Jesus, tinha aquele pedaço de areia, vamos dizer assim, e o barco estava ali, atracado. Jesus vê esses barcos, e ele vê os pescadores que estavam descendo do barco. O texto diz, ele viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha, desenha aí comigo o cenário. Jesus pregando a multidão, apertando ele vê que ali atracado estão 2 barcos, e os pescadores que são donos desses barcos estão lavando as redes. E aí o que significa esse lavar as redes? Final de expediente. Terminou o trabalho, né? Como a gente conhece o texto, a gente sabe que essas redes estavam vazias, sim ou não? Eles não haviam pescado nada a noite inteira, depois Pedro fala isso. Então, as redes estavam vazias. O exercício de lavar as redes é um exercício corriqueiro. Todas as vezes que acaba-se o trabalho, é necessário que as redes sejam lavadas. A diferença é que, como costumeiramente eles lavavam as redes depois de descarregar a carga de peixe que eles haviam pescado, nesta noite especialmente, nessa virada, né, porque eles passaram a madrugada, então está alvorecendo o dia, eles estão lavando as redes, mas as redes estão vazias. Então esse lavatório, neste dia especificamente, no dia que Jesus está na praia pregando, esse lavatório das redes é diferente dos outros dias. Por quê? Nessa lavagem não tem alegria, nessa lavagem não tem satisfação, nessa lavagem da rede não tem prazer. Por quê? Porque foi uma noite frustrante. Então, não é um término de expediente, como às vezes você que fez uma venda bem sucedida e sabe que vai ganhar uma comissão bacana, você fala, hoje eu vou tomar um banho, mas eu vou falar em línguas no chuveiro. Por quê? Porque foi um expediente positivo. Você que trabalha com comércio, hoje eu bati recorde de vendas, então
Hoje, que bênção, hoje o pedido foi grande, hoje eu vendi muito. Então você termina o dia, talvez cansado fisicamente, mas você limpa o teu ambiente de trabalho feliz. Porque você foi produtivo, alegre, porque você teve resultado naquilo que você domina, naquilo que você faz. Neste dia, especificamente, a lavagem das redes foi triste. Foi desanimadora. Foi frustrante. Então, eu fico imaginando, e como que o texto, como que a Bíblia é rica, e como que a Bíblia tem detalhes que a gente precisa se ater. Porque Lucas fez questão de deixar claro que Jesus viu os pescadores lavando as redes. Porque a gente faz uma leitura assim, corriqueira, é um exercício normal. Só que eu tenho que entrar no texto e entender que aquela lavagem das redes naquela noite era diferente. Eles estavam decepcionados. E Jesus viu eles lavando as redes. Por quê, presbítero Will? Porque às vezes só parece, que Jesus não está vendo nós lavarmos as redes na noite da decepção. Porque às vezes parece que Jesus não está vendo. Porque, imagina comigo, irmão, 2 barcos, então é rede, é muita rede. Só que quando essa rede está cheia, você lava, é cansativo, mas você lava. Mas quando está vazia, depois de uma noite frustrante, parece que tudo fica mais difícil. Parece que todo o trabalho depois da frustração é mais demorado. Então, a lavagem é mais cansativa. A lavagem parece que não acaba, não é assim? Quando algo não está dando certo, parece que não acaba? Parece que não tem fim, meu Deus, não vai acabar essas redes. Só que Jesus viu eles lavando as redes na noite da frustração. E a minha oração é que isso te conforte essa noite. Que talvez você pense que Jesus não está vendo você lavando as redes há 1 dia, 2, 3 meses, 1 ano, talvez 5 anos você está lavando redes vazias. Mas essa noite a palavra diz: eu estou vendo você lavando as redes. Eu estou vendo você lavando as redes. Jesus viu ele lavando as redes. No versículo 3 o texto diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Olha só, Jesus decide entrar no barco para quê? Para poder continuar pregando. Observe no texto que Jesus não pede para entrar no barco. O texto diz que Jesus entra no barco. Jesus não pede licença para entrar no barco, e nem pede o barco para Pedro. Ele entra no barco de Simão, e depois ele pede para que Simão afaste o barco. Afaste o barco da multidão, coloque o barco um pouco no mar. Observe que para Pedro, o barco naquela noite foi um instrumento de frustração. Para Jesus, o barco naquela manhã foi um instrumento de salvação. O barco ali é a noite inteira de pesca mal sucedida. Então, para Pedro, naquela noite especificamente, o barco era o instrumento que foi o desastre. Por mais que fosse o instrumento de trabalho dele, não se viu aquela noite, não tinha peixe. Mas para Jesus, o que foi instrumento de decepção para Pedro, foi instrumento de pregação da palavra para Jesus. Ou como isso falou comigo, irmão? Porque o texto me faz entender que às vezes aquilo que para mim é um instrumento de decepção, Jesus está falando, para mim eu posso usar para a glória do meu nome. Uma situação que para mim parece que é apenas decepção, Jesus está falando, é a oportunidade de eu fazer milagre. O que eu olho com meus olhos naturais e enxergo derrota, frustração, decepção, Jesus está falando, eu estou enxergando o ambiente que eu posso transformar e mover o sobrenatural. Nós não entendemos o agir de Deus. Observe que quando ele entra no barco, pede para Pedro se afastar, o texto diz que ele se assenta no barco. Eu vejo Jesus se sentindo confortável no barco de Pedro. Ele se assenta e prega. Jesus se sentindo confortável no barco de Pedro. Por mais que para Pedro o barco foi, naquela noite, um ambiente de frustração. Mas quando ele permite que Jesus entre e ele coloca o barco um pouco para o mar,
Jesus está falando, você está me dando a oportunidade de me sentir confortável num ambiente que para você foi de derrota. Eu vou falar novamente para você dar um glória mais forte. Você entendeu, mas está assimilando ainda. Eu tenho certeza disso. O que para a gente muitas vezes é difícil, não teve jeito, é frustrante. Jesus está falando, se você deixar eu entrar nesse ambiente e me sentir confortável nesse ambiente, eu vou mover o sobrenatural. Pergunta assim, como assim? Porque às vezes nós deixamos Jesus entrar no barco, mas nós queremos tomar o leme. Nós queremos tomar o timão. Nós queremos estar no controle. Jesus está falando, eu quero me sentir à vontade nesse barco. Jesus sentou, meu irmão. Eu pergunto para o texto, mas ele está pregando e ele sentou. É porque Pedro criou um ambiente confortável para Jesus entrar, se sentar e se sentir aconchegante. Jesus está falando, às vezes o problema é que você até me chama para entrar no barco, só que você não me deixa tomar o controle da situação. Não me deixa assumir o timão, não me deixa assumir o controle, e você fica para lá, para cá, e ele está falando, não, me deixa se assentar. O que é isso? Isso aqui é uma tipificação do trono, porque você nunca vai ler na Bíblia que Deus se levantou do trono. Jesus não precisa se levantar do trono para agir, Deus não precisa se levantar do trono para trabalhar. Por quê? Porque Ele está assentado, e assentado quer dizer, eu estou no controle. E Deus se levantou do trono, é maravilha, é um jargão pentecostal, a gente coloca nos louvores, mas não tem na Bíblia isso. Por quê? Parece que ele está desesperado se levantando para fazer. Não, ele continua no controle da nossa história, assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, para Pedro, aquela noite foi só decepção. O barco de Pedro para ele foi só decepção. Para Jesus, o barco de Pedro foi o primeiro púlpito que ele usou para pregar. O primeiro púlpito móvel de Jesus foi o barco de Pedro. Pedro, me permite fazer do que para você é frustração, um altar para eu salvar almas. Eu sei que isso é muito difícil. Deixar ele entrar aonde foi frustração e dor e ser usado, fornecer as ferramentas para Jesus me usar para salvar, mesmo eu estando ferido. Você ser usado para ganhar vidas, aconselhar, curar, mesmo você ainda estando ferido, decepcionado, frustrado. Já passou por isso? Ter que permitir que Deus te use, ou use aquilo que Ele te deu para abençoar a vida, sendo que você ainda não foi abençoado. Eu desconfio que Deus está falando com alguém essa noite. Eu desconfio que Ele está falando com alguém essa noite. Por quê? Porque a nossa vida é assim. Enquanto nós não estivermos com esse coração disponível para Ele entrar e alcançar alguém, mesmo sem ainda ter mudado o curso da minha história, eu estou vivendo a vida egoísta de cristão, que só vale se Ele fizer primeiro para mim, quando Ele quer fazer primeiro em você, para depois fazer por você. Porque alguém que Jesus fez algo nele, não deixa de ser usado porque ainda não recebeu algo dele. Pegou? Alguém que deixa Jesus, que deixou Jesus fazer algo nele, não deixa de ser usado porque ainda não recebeu algo dele. Não, Jesus, mas eu ainda não fui abençoado nessa área, não. Eu já fiz em você, talvez eu não manifestei ainda, mas não se furte de eu te usar para alcançar vidas que precisam ser alcançadas. Ele está falando, talvez eu estou construindo algo em você durante muito tempo, um alicerce, um fundamento, para quando eu fazer algo por você, as pessoas entenderem, ele já pregava sobre isso antes de viver. Porque é muito fácil pregar quando eu já recebi. Eu quero ver você pregar quando ainda não chegou. Eu quero ver consagrar Samuel quando ainda não recebeu Samuel. Como diz meu amigo Rogério. Eu quero ver falar, é teu, Senhor, sem Ele ter dado ainda. Eu te entrego, Senhor, sem Ele não abrir a porta ainda. É fácil a gente fazer voto. Senhor, se o Senhor abrir essa porta, faça voto. Faça voto. Se você abrir essa porta, eu te dou o primeiro salário, isso é uma maravilha. Faça isso e cumpra o voto. Agora, qual é a segunda milha?
Qual é andar a segunda milha com Jesus? É falar assim: Senhor, eu vou te dar antes de receber. Que culto de ação de graça é isso. Culto de ação de graça é uma ação gratuita. Você não faz culto depois que recebe a bênção. Porque isso é um culto de devolução, é entrega, é reconhecimento. Ação de graça é eu agradecer antes de receber. É o que Jesus fez quando chegou no túmulo de Lázaro. Ele chegou na porta do túmulo, falou assim, ó: tira a pedra. Senhor, graças te dou porque sempre me ouves. Mas nem chamou o morto ainda, mas eu já estou dando graças, porque eu sei que Ele me ouve. Então Ele não precisa me trazer o resultado para eu glorificar. Eu já estou adorando porque eu sei que o Pai me ouve. Me ouve. Quem está comigo, diga amém. Vamos lá. Só Jesus, queridos. Só Jesus consegue fazer das nossas decepções instrumento para a pregação da palavra. Só Jesus consegue fazer daquela situação que você viveu talvez há 10 anos, 8 anos atrás, há 15 anos atrás, que você não esqueceu, mas que talvez você pensou que era só para experiência própria. Jesus está falando: eu vou fazer dessa situação um instrumento para você alcançar vidas. Ele está falando: eu vou fazer de uma perca, de uma desilusão, de algo que aconteceu há 15 anos atrás, que você não entendeu até hoje. Vai chegar alguém numa situação parecida e Deus vai te usar para abençoar essa pessoa. O que é isso? Ele faz da minha decepção um instrumento para a pregação da palavra. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Queridos, para mim, esse é o versículo mais difícil desse texto. Porque aqui, que Deus me deu o tema dessa mensagem, é aqui que Jesus está falando de recomeço. Que o texto diz que Jesus diz para Simão: vai ao mar alto. Algumas traduções diz: vai mais profundo, leva o barco mais profundo nas águas. Vai para o meio do mar. E lançai as vossas redes para pescar. A ordem de Jesus era mais difícil do que parece, queridos. Jesus estava pedindo para Pedro e para seus companheiros para que eles recomeçassem. Para que eles recomeçassem. Eles já tinham tirado o barco do mar, que foi o instrumento da desilusão. Eles já tinham lavado as redes, trabalhado de lavar as redes vazias, que comprovava que a tarefa foi negativa, que a noite inteira foi frustrante. Eles já estavam cansados e eles já tinham desistido. E Jesus fala para eles: recomece. Que palavra difícil. Recomece. Por que é tão difícil? Porque obedecer Jesus aqui, esses discípulos obedecer Jesus aqui, implicaria em fazer todo o trajeto da desilusão novamente. O quê? Voltar para o cenário do fracasso, para o mar profundo, o lugar que eles se frustraram a noite inteira. Sabe qual que é a maior dificuldade do recomeço? Pergunta assim: qual? Não é ter ânimo e tentar de novo. Porque Deus sempre nos dá ânimo, eu vou tentar novamente, é maravilha. Até o coach te dá ânimo. Você abre no Instagram lá, o coach, você vai conseguir, e tal, e você se anima, aí você lê um livro e se anima, é maravilha. Mas o difícil é quando você começa a trilhar a trilha que você já caminhou uma vez. Porque a hora do, vamos embora, vamos fazer, vamos voltar de novo, isso aí é maravilha. Você lembra quantos moabitas e amonitas? Muita gente. Você lembra quantos foram com Gideão? Quantos? 32 mil. Porque o chamado para uma nova coisa, para recomeçar, é empolgante. Mas quando eu começo a trilhar o caminho, e neste caminho eu vou começar a ver coisas que vai abrir janelas na minha mente para me lembrar: aqui você caiu, aqui você fracassou, aqui você errou, aqui você passou a noite inteira e não conseguiu nada. Esse é o problema. Recomeçar implica em voltar no lugar da dor. Recomeçar implica em voltar no lugar do fracasso. Porque
que colocou na nossa cabeça? A teologia não, né? O coach de hoje, as palavras motivacionais de hoje. Você precisa construir algo novo, você precisa se levantar e tal, ir embora. E se a gente não voltar no lugar da ferida, a ferida continua aberta e não vira cicatriz. Recomeçar não é esquecer o que passou e tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Porque vai chegar uma hora que vai bater de frente no mesmo lugar, neste mar, no mesmo ambiente de fracasso. Enquanto eu não tiver coragem de voltar e trilhar a trilha da decepção, do erro, do fracasso, daquilo que me frustrou durante a noite inteira, durante um período de tempo, aquilo que me fez pensar em desistir. Enquanto eu não voltar para esse lugar, eu vou continuar fingindo, mentindo para mim mesmo, que eu já superei. Falando, não, já passou. Eu perdoei, eu esqueci, não me machuca mais. Acabou, bola para frente, coloquei uma pedra. Sabe o que é que Jó, e aí eu não vou me lembrar o capítulo do versículo, porque eu sou péssimo de memória, mas sabe o que é que Jó escreve? Jó escreve que as águas desgastam as pedras. As águas desgastam as pedras. O que é isso? Pode ser uma rocha. Aquela água batendo na rocha, durante um tempo, vai desgastar aquela rocha, até uma hora que vai tirar aquela rocha e a ferida vai voltar à tona. Enquanto eu não voltar no lugar da desilusão e vencer aquele problema, e bater de frente com aquela situação, Jesus poderia falar para eles, a partir de agora é algo novo, deixa o barco aí, vamos embora para algo novo. Não, volta aonde vocês se decepcionaram, volta aonde vocês se frustraram, volta aonde foi desastrosa a noite, volta ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Recomeço. Talvez Deus está te chamando, ou me chamando, para um recomeço em alguma área da sua vida, em alguma situação da sua vida, e talvez você está roubando a oportunidade de vencer isso que vira e mexe, quer te derrubar. Você passa 1, 2, 3 anos, vira e mexe e volta à tona. Você vê, abre aspas, você vê essa galera que chega no cenário gospel, nova, cantando uma bênção, aparece, essa pessoa começa a falar, eu vivi tal coisa, tanto tempo atrás, Deus me curou e tal, e quando passa um período de tempo, o que acontece? Cai, escandaliza, porque subiu, mas não venceu algo que ficou lá atrás. Até deixou Jesus entrar no barco, mas em determinado momento quis tomar o controle da embarcação, e quis estar na frente de Jesus. O que acontece? Cai novamente. E triste coisa é, porque é muito mais difícil de se reerguer. Muito mais difícil. Graças a Deus, para Deus nada é impossível. Mas se nós não entendermos que recomeço implica em voltar para um ambiente que precisa ser resolvido, eu vou ficar mentindo para mim mesmo. Quando Jesus se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, ele não se revela até chegar em Emaús. Ele não se revela até entrar na casa deles. Ele caminha com os discípulos 11 quilômetros, e quando chega na casa, senta, parte o pão, a escama dos olhos dele se abre. E Jesus se revela. Quando Jesus se revela, ele some. Quando eles entendem que é Jesus desaparece. Por quê? Jesus volta com eles até aquele lugar, só para mostrar que aquele lugar não era mais o lugar deles, mas algo precisava ser curado ali. Naquela aldeia, naquela casa. Quando eles entendem que o lugar deles é o templo, o lugar da adoração, na mesma hora eles se levantam e voltam para Jerusalém. Mas foi necessário voltar para esse ambiente, voltar para esse lugar. E Jesus fez isso com os discípulos, volta para o mar. Vai no lugar profundo, vai ao mar alto e lança as vossas redes. No versículo 5, Pedro responde Jesus. Olha só. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. Observe, queridos. O recomeço com Jesus implica
em coisas novas, sim. Mas observe que quando Pedro responde Jesus, ele faz questão de mencionar o fracasso. Ele diz: mestre, havendo pescado a noite toda, trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Pedro faz questão de mencionar que essa noite foi a noite de fracasso. Foi a noite que não deu certo. Mas Pedro foi sábio, e mesmo ainda com a decepção no coração, ele foi sábio em obedecer Jesus, em obedecer o mestre. Muitas vezes nós teremos que agir como Pedro. Eu vou recomeçar, mesmo ainda não tendo resolvido isso. Mesmo ainda estando doendo, eu vou ouvir o que Jesus está falando e vou obedecer. Quando Pedro diz que vai recomeçar, ele fala que nada apanha, mas por que mandas, lançarei a rede. Na sua Bíblia talvez está escrito: mas sob a tua palavra lançarei a rede. O que é isso? Não é sobre a tua palavra. Se está sobre a tua palavra, está errado. É sob a tua palavra. Sobre é em cima de algo. Sob não. Sob está falando de entregar o controle. Amém? Sob está falando de: eu estou entregando essa situação nas tuas mãos. Sob a tua palavra, porque mandas, lançarei a rede. Muitas vezes nós vamos ter que fazer como Pedro, voltar para o lugar da frustração, da perca, da derrota, machucado ainda, mas agora o retorno será a partir de uma palavra. E essa palavra é a palavra que Jesus liberou. Grave isso no teu espírito. Muitas vezes, eu ouso dizer, na maioria das vezes, Jesus vai te liberar a palavra do recomeço, você ainda não enxergando nada, como Pedro não enxergava, sem nenhuma expectativa de que agora vai ser diferente, porque talvez você é especialista na área que você está vivendo, como Pedro era. Eu estou falando de alguém que é especialista em pesca, que pescou a noite inteira, e Jesus está falando: sob a minha palavra agora, Pedro vai. Pedro falou: sob a tua palavra, porque mandas, eu irei. Na mente humana, é o mesmo resultado. Por quê? Porque Pedro sabe que já era. Se não deu a noite inteira, por que seria diferente agora? Mas agora ele tem uma palavra. E irmãos, quantas vezes Deus nos libera palavras, talvez em cultos como esse, você ainda no turbilhão do furacão, e se você não tiver discernimento para entender o que Deus está liberando, você perde a palavra e não vive ela. Porque você acha que não é para você, porque você está na loucura ainda do furacão. Deus está falando: não, é no turbilhão do furacão que eu libero a palavra. E quem tem discernimento, entende, pega, vai viver o milagre. Como eu sempre digo e repito, quem tem uma palavra de Deus e segue ela, não pode ser parado por nada e por ninguém. Quem recebeu um dia uma palavra, como eu recebi, por mais que às vezes nós desanimemos, por mais que às vezes a gente pense: meu Deus, mas como que vai acontecer esse negócio? Porque eu recebi a palavra, mas é loucura, Magno. Como é que vai ser? Às vezes, muitas vezes, a tua mente vai querer mentir para você, dizendo que é impossível. Essa palavra que você recebeu há 10 anos, 12 anos, 15 anos, Deus está falando: vai, mesmo sem enxergar nada, mesmo sem ver nada, mesmo ainda com as redes vazias, depois de ter lavado as redes, comece a trilhar essa trilha aqui para você. Foi de decepção, porque eu estou liberando uma palavra, e a palavra é de comando. Agora a ordem é minha, meu amigo. Então pega as redes, entra no barco e volta para este lugar que você achava que era só de frustração, que era só de perca, que era só de desânimo. Trabalhei a noite inteira, Jesus. Alguns, trabalhei o ano inteiro. Outros, talvez, anos inteiros você tem trabalhado.
sem resultado. Mas talvez essa seja uma oportunidade de você pegar essa palavra. Vai sobre a palavra que Ele te deu. Vai sobre a palavra que Ele te deu. Versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Olha só, esse recomeço com Jesus que traz coisas novas, implica em coisas novas. Por quê? Porque o que você utilizava antes, que no caso aqui de Pedro era as redes, não vai mais servir para o novo que Deus vai trazer. Porque não vai suportar a profundidade do que Deus está liberando. Vou falar novamente. Pedro estava acostumado a pescar com aquelas redes. Sim ou não? É perito. É as redes da pesca da noite, pegava peixe e tudo mais. Só que agora, sob a palavra de Jesus, aquelas redes não suportariam mais. Porque a rede, por mais que tenha ido com ele nesse recomeço, depois que ele vive a palavra, recebe milagre, agora não serve mais. Aquilo que foi utilizado na noite da decepção, você vai voltar, vai vencer, mas a partir de agora, depois do que Deus falou que ia fazer, depois disso começar a se concretizar, você vai ter que trocar algumas coisas. Como diz a palavra, que vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Que o remendo, o que vai ser colocado nesse traje novo, esse remendo aí não vai suportar, porque faz parte do passado, e ele só te levou nesse passado para você vencê-lo, mas agora, a partir de agora, é algo novo que ele vai te dar. Eu não sei se alguém está entendendo essa palavra, mas eu creio que Deus está falando com alguém. Ele está falando, eu estou te levando para um momento específico, para você ver, viver e vencer, mas a partir de agora, é rede nova, é roupa nova, é odre novo, porque o que Ele tem para te dar, não cabe nesse recipiente antigo. O que Ele está preparando não cabe nesse ambiente que você vivia, não cabe nesse lugar que você estava, porque é algo grande. Oh meu Deus, Deus está falando com alguém nessa noite. É algo novo, e o novo de Deus não cabe nas suas roupas velhas. É necessário uma mudança, é necessário uma troca, é necessário uma mudança. Olha só, eles obedecem. As redes estavam se rompendo, e olha o versículo 7, que tremendo. Olha que maravilha. E fizeram sinal aos companheiros, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Olha que maravilha. Olha o que Deus falou no meu coração. O recomeço com Jesus nunca vai parar em você. O recomeço de Jesus com você nunca vai parar em você. Sempre o que Ele fizer em você tem que transbordar para os que estiverem com você. Grave isso, irmão. Talvez você está passando por este momento de retorno, de recomeço, de esperar algo de Deus. Grave isso. Tudo que Deus vai fazer em você não pode parar em você. O reino de Deus é isso. E aí, por quê? Olha só, o texto diz que eles foram e encheram ambos os barcos. Olha só. O barco que ele escolheu foi o barco de Pedro, Simão. Tinha outros barcos, mas ele escolheu o barco de Simão. Está no texto aí, amém? Ele escolheu o barco de Simão, lá no começo. Então observe que o milagre começa no barco de Simão. Só que a rede de Simão não suporta. O barco de Simão não suporta. O que ele faz? Chama seus companheiros. Pergunta assim, o que que tem isso? Não, mais forte, o que que tem isso? Porque o barco que ele escolheu pode até ser o seu, Nana. Mas os peixes não podem ficar só para você. O barco que ele escolheu, minha pastora, pode até ser o seu.
Mas os peixes que vão encher esse barco, não pode ficar só para você. O que Deus está falando? O que eu vou fazer em você é em você. Eu te escolhi, foi o teu barco. Só que os peixes, que são os frutos que eu vou gerar em você, não pode parar em você. Não pode parar em você. É necessário que transborde. Quando transborda, o que eles fazem? Chamam quem? Os amigos, os companheiros. Quem eram esses companheiros? Aqueles que passaram a noite inteira com ele, pescando. Olha só. Quem estava comigo na noite da frustração, vai desfrutar comigo da manhã da transformação. Ah, para de brincadeira, dá uma glória mais forte. Fala para quem está do teu lado assim, ó. Você está comigo na noite da frustração? Você vai desfrutar comigo da noite da transformação. Ei, talvez você está se lembrando agora. Quem está passando esse vale com você, não se esqueça. Na manhã que Deus chegar para transformar o cenário, você precisa se lembrar quem guerreou as noites da frustração contigo. Você precisa se lembrar quem passou a noite do choro com você, porque Deus sempre prepara os companheiros para passar a noite da frustração contigo. Se você está passando por um momento de frustração, de perca sozinho, é porque você quer. É porque você decidiu passar por isso sozinho. Se você está passando por um momento de desilusão, de frustração sozinho, é porque você decidiu passar sozinho. Por quê? Porque Deus sempre coloca companheiros para enfrentar a noite da frustração com você. Pergunta assim, quem são eles? Aqueles que falam assim, Nana, tudo bem? É o Espírito Santo falando assim, estou te mandando um companheiro hoje. E às vezes eu falo assim, por meu egoísmo, por meu autocentrismo, eu falo assim, ó, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Amém. Porque o Espírito Santo não invade, meu irmão. Se você não deixar ele entrar, usando quem ele está colocando perto de você, você vai passar sozinho. Deus está movendo pessoas para enfrentar a noite do vale contigo. Não breque o agir de Deus. Quando alguém te perguntar, tá tudo bem? Entenda, é o Espírito Santo falando, estou te mandando um abraço. Sabe o que é amigo? Amigo é abraço, é o tipo do Espírito Santo dizendo assim para você, eu quero enfrentar com você essa guerra. Talvez você não precise falar tudo, só fala assim, ó, eu estou passando por uns momentos difíceis, eu só quero alguém para chorar comigo essa noite. Deus vai mandar alguém só para chorar com você. Deus vai mandar alguém só para colocar o ombro para você, colocar a cabeça e chorar, sem você precisar falar nada porque Ele te conhece. Mas não roube, não furte o agir de Deus no teu coração em nome de Jesus. Por quê? O reino é isso. Alegrar com que se alegra, mas chorar com que se choram. Não breque o agir de Deus. Fazem sinal para os companheiros e eles veem. São abençoados com o que Deus fez no barco de Pedro, porque transbordou, não parou nele. E no versículo 8 diz, e vendo isso Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos que estavam com ele por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, e João, filho de Zebedeu, companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Primeiro, depois de um grande encontro com Jesus, tem que vir em nós um grande reconhecimento. Pedro, depois de se encontrar agora, impactantemente com Jesus, ele reconhece, Jesus, eu sou um pecador. O que Pedro estava vivendo ali, queridos, tinha nome, e o nome é graça. O que é graça? Favor imerecido. Não merecia. Mas Deus, Jesus, quis fazer aquela noite, naquela manhã. Quando Jesus fala para Pedro, ó Pedro, seu nome é Simão, mas a partir de agora, você não vai ser mais pescador
de homens, de peixes, você vai ser pescador de homens. Quando Jesus se encontra com Pedro antes disso aqui, ele já tinha mudado o nome de Pedro, de Simão para Cefas. Pedro já era conhecido como Pedro, Cefas. E nessa ocasião, agora ele muda o caráter de Pedro, mas não as características. As características, elas são moldadas, mas não mudadas. Observe, o que você é, Raquel? Como é que é aquele negócio fleumático, sanguíneo? Você é colérica? Eu sou o que, amor? Sanguíneo, né? Parece, né? Eu sou agitado, tal. Eu sempre fui assim. Então, quando eu vim para Cristo, Ele modela isso, mas não tira isso, porque faz parte das minhas características. Mas o meu caráter, Ele muda. Ele muda o caráter, mas usa as suas características. Porque às vezes, nós queremos ter as nossas características mudadas para ser usado por Deus. Não, Ele quer mudar o teu caráter, que fala de frutos. Mas Ele quer te usar com as suas características. Então quem disse que você tem que pregar como Will? Quem disse que você tem que ser doido que nem o Will? Não, Deus quer te usar como você é, com as suas características. Ah, mas eu sou meio tímido. Eu conheço os tímidos, irmão, que começa a falar não para mais, sim ou não? A maioria dos tímidos são assim, começa a falar é uma matraca, irmão. Por quê? São pessoas que têm facilidade de falar na intimidade. E você está querendo que Deus mude isso. Timidez é pecado. Vergonha não, vergonha se muda. Timidez, Deus cura, Deus tira a timidez. Irmão, eu tinha medo de falar em público. Deus curou minha timidez. Mas vergonha, eu ainda sou um pouco vergonhoso. Vergonha Ele molda, Ele muda. Talvez você não vai conseguir falar em público, mas Deus está colocando pessoas do teu lado para você pregar, ensinar. E Deus, Deus me muda. Não, irmão, Ele quer te usar como você é, na sua simplicidade. Estuda, vem para teologia, faz curso, se aprimora, mas Ele quer te usar com as suas características, com a sua doçura, com a sua intrepidez, com a sua dinâmica. Ele quer te usar assim, amém? Pedro continuou pescador, só que agora é pescador de homens. Continuou incisivo, continuou um cara duro, um cara que não aceitava desaforo, mas ele foi moldado pelo Senhor. As características de Pedro foram moldadas, mas não mudadas. Aceite a modelagem do Senhor para se aprimorar ao chamado que Ele tem para a sua vida. Mas o teu caráter, Ele quer mudar. O meu caráter, Ele muda. Para a gente seguir para a conclusão, observe que no versículo 11, o texto diz que levando os barcos para a terra, o que acontece? No 3, 1, 2, 3. Vocês estão comigo, irmãos? Vamos de novo. No 3, 1, 2, 3. Levando o barco para a terra, 1, 2, 3. Ai, irmão, isso mexeu comigo demais. Isso mexeu comigo demais porque olha o cenário que Jesus criou. Olha o ambiente que Jesus entrou. Olha, Andressa, o que Jesus fez eles passarem. Voltar para o lugar da frustração, da perca, do engano. Faz o milagre, muda a situação. E agora, o que acontece? Larga tudo. Deixa tudo. Que loucura, irmão. Que loucura. Eu perguntando para Deus, por que, Senhor? Por quê? Por quê? E o Espírito Santo me falou. Por que que o Senhor não deixou eles desfrutarem dos peixes? Por que que eles deixaram tudo? Pergunta bem forte, por quê? Porque o milagre é para mostrar o que Ele pode fazer por nós. E a chamada dEle é para que a gente deixe tudo e siga Ele. Para quê? Para ver o que somos capazes de fazer por Ele. Vou falar novamente. Um milagre que impacta, é para mostrar o que Ele pode fazer por você. Mas quando Ele fala, deixa tudo, é para você mostrar o que é capaz de fazer por Ele. Imagina você, depois de passar a noite inteira, trabalhando, pescando, sem pegar nada, agora acontece o milagre, você vê aqueles 2 barcos cheios de peixe, com água na boca, doido para levar para casa para pagar a dívida, e Jesus fala, deixa tudo. Deixa tudo e me segue. Na hora, o Espírito Santo me fez lembrar de Abraão.
Na hora. Por que Deus pediu para Abraão entregar Isaac? Por quê? Porque depois que Isaac nasce, no capítulo 22, se não me falha a memória, 21, 22, 20, Abraão até então tinha levantado 3 altares para o Senhor. Aonde Abraão chegava, ele levantava o altar e adorava. Quando Isaac nasceu, sabe o que Abraão fez? Um banquete. Fez festa. Chamou todo mundo e comemorou. Depois que Isaac nasce, Abraão nunca mais levanta um altar ao Senhor. Se Isaac no capítulo 25 tinha 16 anos, Abraão passou 16 anos sem levantar um altar ao Senhor. Porque Isaac nasceu. Olha só, Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Passou a vida inteira pedindo pelo filho da promessa. Deus deu, o que ele faz? Passa 16 anos sem adorar. O que Deus fez? Abraão, me dá Isaac. Porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Abraão, me dá o teu tesouro. Leva o teu tesouro que eu te dei e mata. Matem, sabe o que é holocausto? Não foi sacrifício, oferece holocausto. Holocausto é oferta totalmente queimada. O sacrifício no judeu era repartido em partes. Dividia as partes do animal e queimava separadamente. Holocausto queimava vivo, matava, imolava e queimava inteiro. Deus está falando, pega ele inteiro, queime e me entrega. Mas será que Deus queria Isaac? Sim ou não? Deus sempre quis Abraão. Depois que o anjo brada, aparece o carneiro no arbusto, que é o substituto, é o tipo de Cristo. Fala, eu vim tomar o lugar de Isaac. Abraão desce, sabe o que Abraão faz? Levanta o altar e adora o Senhor. Porque algumas coisas, querido, Deus vai nos dar, e vai deixar que a gente desfrute. Mas outras coisas, Ele vai nos dar, e você vai ter que deixar para alguém. Você vai ter que ter esse coração voluntário e entender que Ele te deu, mas não vai ficar contigo. Vai ser para abençoar outras pessoas. E é um nível de maturidade muito profundo. É um nível de maturidade muito intenso. Depois de tanto tempo orando e pedindo algo que Deus faz, e Ele pedir de volta. Ele está falando, é porque a gente fixa os nossos olhos no que a gente conseguiu alcançar, palpar, pegar, é meu, é nosso. Só que Deus olha para aquilo que Ele nos dá como um fruto que permanece e tem que continuar gerando frutos. Então toda árvore que é plantada não é para abençoar a si mesma, é para abençoar quem se chega perto dela. Então enquanto que eu entender que o que Deus está fazendo em mim não é para mim, não alcançar outras pessoas, eu vou viver como um mendigo espiritual, pedindo, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, em nome de Deus faz, Deus. Quando eu entender finalmente que mesmo se Ele me der, eu vou ter coragem de devolver, Ele vai confiar os tesouros eternos na nossa mão. Você lembra que o presbítero Marcelo pregou? Enquanto o herdeiro é menino, nada difere do escravo. O olhar é o mesmo. Está na casa, está no testamento, que é dono da herança, mas não pode desfrutar, porque não tem ainda capacidade de administrar o que Deus está colocando nas mãos. Agora, quando o menino vira homem, maduro, a herança é passada. E você pode desfrutar daquilo que Deus vai te dar. Jesus fez todo esse movimento com Pedro para mostrar o que ele pode fazer. Porque não ia parar aí. Aí foi o começo. Aí foi a maneira que Deus fez para impactar Pedro. É assim, Pedro, que eu trabalho, é assim que eu posso fazer. Foi o começo, mas o que ele tinha para Pedro era muito mais profundo. O que Pedro viveu com Jesus? Multiplicação de pães e peixes, a transfiguração. Viu Jesus ressurreto, caminhou com Jesus durante 40 dias. Pedro viu muito mais. E às vezes nós estamos limitados apenas o que nós estamos pedindo para agora. Deus está falando, eu estou te preparando para algo muito maior. Eu estou te preparando para algo muito mais profundo.
Mas você precisa ter esse coração desprendido daquilo que eu vou colocar nas tuas mãos, porque talvez eu vou pedir de volta. Você vai ter coragem de devolver Samuel? Vai ter coragem de entregar o que eu coloquei em você, que eu coloquei nas suas mãos? Para quê? Para viver literalmente a palavra que eu liberei. Eu posso falar de mim, do presbítero Will, que ainda muitas vezes a minha mente quer me enganar dizendo que esse caminho que eu estou trilhando, que eu quero seguir, é muito difícil de ser seguido, e eu sei disso. A minha mente sabe disso, meu coração sabe disso. Então muitas vezes o ambiente, as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes mesmo sem perceber, faz com que a gente olhe para nós mesmos e fale, será que é isso mesmo? Por quê? Porque parece que está tão distante da realidade de muita gente. Será que esse é o caminho? Porque parece que na minha visão humana, esse caminho é muito difícil. É muito difícil. A minha mente tenta pregar peças em mim. Mas sempre que isso acontece, eu me lembro da palavra que Jesus liberou um dia sobre a minha vida. E eu sei que Ele vai fazer e pode fazer infinitamente mais aquilo que eu penso ou que eu posso fazer. Então enquanto a minha mente caminhar dessa maneira, pensando assim, não, é muito difícil esse percurso, eu vou sempre tentar bloquear aquilo que Deus quer fazer em mim. Mas quando eu entender que isso que Ele já liberou é só o começo, eu vou abrir o meu coração, eu vou disponibilizar o meu barco para Ele fazer o que realmente Ele quer fazer. Só que isso exige sacrifícios, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns privilégios que até as pessoas que estão perto de você, da sua família, vivem, porque é para você isso. Esse caminho difícil é seu e reclame com Jesus, não comigo, nem quem está do teu lado, mas Ele está falando, filha, grave no teu coração, vai valer a pena. Filho, grave no teu coração, vai valer a pena, porque parece que eu estou dando volta, voltando, recomeçando, indo e voltando. Ele está falando, mas você está indo sobre uma palavra, e se você está indo sobre a minha palavra, grave isso, vai valer a pena. Por mais que o mundo diga que não, que tem outros meios, Deus está falando para alguém essa noite, siga com a palavra que eu já liberei, este é o caminho, este é o caminho, este é o caminho. Fique de pé comigo, por gentileza, eu quero concluir essa mensagem. Eu quero te relembrar que você precisa gravar dessa mensagem essa noite. 6 pontos. Primeiro, mesmo no meio da multidão, mesmo com tanta coisa acontecendo, Jesus nos vê lavando as redes. Glória a Deus. Mesmo no meio da multidão, do turbilhão, Ele viu, grave isso, Ele viu a noite da frustração, a noite da angústia, a noite da desesperança. Talvez parece que ninguém viu ou ninguém está vendo. Deus está falando, eu estou vendo a madrugada da frustração, e amanhã que você parou para lavar as redes, eu estou vendo. Segundo ponto, Jesus está pedindo para entrar neste cenário de frustração. Ele quer ter acesso ao ambiente da noite escura que te fez parar, que quer fazer você parar, quer fazer você desistir. Ele está pedindo, me deixa ter acesso a este lugar essa noite. Quem está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Ele está falando, me deixa entrar neste lugar que você está cercando de coisas para ninguém ver. Eu estou pedindo, me deixe entrar essa noite nesse ambiente que você não está abrindo para ninguém. Mesmo eu usando algumas pessoas para falar contigo, você está fechado, fechada. Eu estou pedindo, me deixe entrar nesse ambiente hoje. Terceiro, depois que ele entra nesse lugar, ele libera uma palavra, recomece. Eu estou te chamando para um recomeço hoje. Quarto, neste recomeço, você vai voltar a lugares que te machucam.
Você vai ter que conversar com pessoas que te machucaram. Você vai ter que tratar com situações que você não queria voltar lá. E Deus está falando, volta nesse ambiente hoje, agora, volta. Porque nessa oportunidade, neste recomeço, essa volta vai ser diferente, porque vai ser sob a minha palavra. Você não vai chegar lá despreparada, com medo não, porque agora existe uma palavra de garantia. Eu estou te preservando, eu estou te cercando, eu estou te guardando, e nada vai te ferir nesse ambiente novamente. Nessa volta, eu estou te blindando, minha filha, meu filho, para você voltar, enfrentar, vencer e dizer, eu obedeci a palavra que Ele liberou, e agora eu tenho acesso ao novo de Deus. 5, quando você obedece, você vive o milagre, e esse milagre não vai parar em você. Se você recebe essa palavra, levanta a tua mão em nome de Jesus. Creia nisso. Ei, o milagre que Ele está preparando não vai parar em você. Não vai parar em você. Quem se aproximar de você vai viver o milagre contigo. E no final de tudo Ele vai te perguntar: tem coragem de largar tudo e me seguir? Tem coragem de deixar tudo aí, tudo isso que você alcançou, só para recomeçar com Ele, só para o novo que Ele tem para você? É só para os corajosos essa palavra. Se tem alguém comigo que tem coragem de responder essa palavra, eu quero te convidar agora, a orar ao Senhor, pedindo: Senhor, me dê força para viver esse novo, me dê força para voltar neste lugar. E eu estou te dando hoje, Jesus, acesso a esse ambiente. O barco é teu, toma agora o teu lugar e começa a mover o que tem que ser movido. Eu só quero vestes novas, eu só quero rede nova, porque o que Deus está liberando é algo novo e grande. É algo novo e grande. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder
pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Onde estão os que creem? Pega a sua voz e diga isso. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, há poder em seu nome, pra curar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, em seu nome, em seu nome. Os cegos veem. Oh, libera a visão sobre este lugar, Senhor. E em seu nome, vida de Deus, os mortos, se os mortos vivem. E em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, os mortos vivem. Exaltador, eu quero convidar você a pegar na mão de quem está do teu lado neste momento. Ou se Deus te usar para ser dirigido até alguém e pegar na mão dessa pessoa, eu quero que você diga assim a ela: eu estou com você. Aleluia. Nas noites escuras da decepção, do medo, da desilusão, eu estou com você. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Ei, diga isso com mais firmeza, com mais fé. Você não precisa passar por isso sozinho. Uramandore camarabadaiacé. Deixa Deus te usar agora em nome de Jesus. E diga para essa pessoa: pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar comigo. É o Espírito Santo dizendo para alguém: você não está sozinha, sozinho. Não precisa passar por isso sozinho. Eu estou preparando um amanhã de milagre para você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não precisa passar por isso sozinha. Não, 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 não. Existe uma igreja orando por você. Existe um pastor, uma pastora orando por você. Existem irmãos orando pela tua vida. Existe uma igreja clamando. Você não precisa passar por isso sozinho. Tem alguém que te ama neste lugar. Alguém dizendo para você: eu estou contigo. É o Espírito Santo dizendo: eu estou vendo você lavando as redes. E você não vai enfrentar isso sozinho. Não vai. Me dê acesso a este ambiente. Oh, eu posso ver no meu espírito Jesus acessando hoje ambientes que estavam fechados, ambientes que estavam bloqueados. Ele está entrando nesse barco hoje dizendo: você vai vencer a trilha da desilusão, porque você está sob uma palavra. Sob uma palavra. Sob uma palavra em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, eu quero te convidar a adorar o Senhor, a aplaudir ao Senhor, a reagir em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Vamos, igreja! Há poder em seu nome, vamos, igreja! Suas vozes! Há poder em seu nome, Jesus, pra curar,
curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Glórias a Ti, Senhor. Aplauda o Senhor com alegria. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Aleluia, Jesus. Que palavra, queridos. Deus falou contigo nesta noite, amém? Eu ia citar os tópicos aqui, mas ele já... Queria reforçar, porque nós temos que entender que nós não vemos aqui em vão. E muitas vezes nós nos dispersamos na hora da palavra e não entendemos os propósitos de Deus. Mas o Senhor está te convidando para um recomeço. Isso ficou muito latente, marcante sobre as nossas vidas. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Recomece. Recomece, que você vai ver grandes coisas. Comece a pegar a palavra, queridos. A palavra foi liberada sobre nós nesta noite, através deste altar, através do seu servo. E aí você pega essa palavra, absorva ela, mastigue ela. Fala, Senhor, eu faço uso da Tua palavra, eu tomo posse da Tua palavra e vou viver essa palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Em Isaías diz que ela faz o que lhe apraz. Aquilo que Deus quer executar em sua vida, se você tomar posse, você vai viver o sobrenatural de Deus. E o que me marcou muito aqui é a questão da nossa entrega. Deus muitas vezes requer entrega. E a entrega nem sempre é muito fácil. E o pastor Márcio sempre diz isso aqui no altar. Entrega não é daquilo que está te sobrando. Às vezes é o teu único. Às vezes é a única coisa que você tem. E pode ter certeza que a semente que você semeia no reino, naquilo que o Senhor te pede, que você faz, você vai ver o quanto que você vai receber do Senhor, porque é a palavra dele. A gente não sabe qual é a semente que vai germinar. Mas quando Deus ele nos pede, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça, que você vai viver coisas grandes. Amém? Queridos, apenas para reforçar, todas as terças-feiras nós temos aqui o curso de teologia. Você que ainda não se inscreveu e deseja aprender mais de Deus, quer saber, conhecer mais do Senhor, venha fazer uma aula experimental, você vai ver que você vai ser abençoadíssimo. A classe aqui está amando, não é, meus irmãos queridos, os irmãos que fazem parte da aula, queriam até fazer um rodízio aí de professor, nós já estamos aqui meio que, não vai fazer rodízio nenhum, onde o professor for, a gente vai junto. Se tiver que fazer rodízio, onde o professor for, a gente vai junto. Mas assim, tem sido extraordinário, tem sido bênção. Então, se você deseja aprender mais de Deus e quer conhecer, ou está com medo, rompa os medos. Porque aqui nós temos pessoas que têm faculdade, pessoas que têm o ensino primário, não importa se você tem o estudo ou não, o importante é você ouvir, você entender e você vai absorver, porque você vai aprender, todos nós podemos alcançar e podemos chegar. Então não fique com medo, não fique temeroso em fazer, participe, venha participar, você vai ver que você vai ser ricamente abençoado em nome de Jesus, amém? E aí a partir do dia 6 de abril, Deus colocou no coração do pastor Márcio, nós vamos fazer uma campanha de quinta-feira, com o título, Derribando as Muralhas de Jericó, baseado em Josué 6, amém? Não sei quais são as muralhas da sua vida, não sei quais são os problemas que você tem enfrentado, de ordem emocional, de ordem financeira, de ordem espiritual muitas vezes, eu não sei. Sei que todos nós enfrentamos alguma coisa, porque se nós estivéssemos perfeitos aqui, não passássemos por nada, estivesse prontinho, garanto para você que você já não estaria mais aqui, estaria com o Senhor, amém? E a gente ainda não está perfeito, gente, estamos aqui ainda. Mas se você tem um desafio, você tem algo que você precisa romper, às vezes, como o Will falou, ele cita o exemplo da vida dele, ele era muito tímido. Então, quem vê o Will hoje, quem pode imaginar que era um rapaz, ele outro dia falando em aula,
que quando o professor falava, ele tinha vergonha de falar, não saía a voz, era tímido. Então ele rompeu. Deus trabalhou na vida dele. Deus, ele pode romper em várias áreas da nossa vida. Se você tem um propósito, algo que você está querendo alcançar diante de Deus, não perca essa campanha. Temos o propósito também de alcançar outras vidas. Traga aquele vizinho, aquela tua vizinha, aquele teu amigo que você já vem evangelizando, que você vem falando do nome do Senhor, para que ele possa ser abençoado também. Terão vários pastores aqui ministrando nesses dias. Então nós teremos essa campanha do dia 6 de abril até o dia 18 de maio. Serão 7 quinta-feiras. Então, se você está em casa, mesmo que chegou lá tarde do trabalho, corre, vem para cá para você receber a tua bênção. Amém? Posso ouvir um amém mesmo? Amém. Os irmãos vão vir aqui buscar o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por este dia, que o Senhor te dê uma semana abençoada, e que você possa viver grandes coisas no Senhor, e viver esta recompensa, esse recomeço do Senhor, e lembrando, deixe tudo na mão dEle. De nós não conseguimos nada, queridos, mas pelo Senhor nós alcançamos grandes coisas, amém? Quero orar por você. Pai Santo, Pai de amor, eu te louvo, meu Deus, pelo dia de hoje, por este culto maravilhoso e tremendo, pela Tua palavra, meu Deus, enxertada sobre as nossas vidas, pelo mover e ação do Teu Espírito, pelos louvores, meu Deus, que forem entoados, Senhor. Eu quero abençoar, meu Deus, a cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, nesta casa. Que o Senhor possa, meu Deus, visitar, meu Deus, os seus lares, as suas famílias, Senhor, neste momento. E determinar bênção, Senhor, que seja uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de recomeços, uma semana de conquista, Senhor. Que os teus filhos possam viver colheitas diante de Ti, Senhor. Possam viver o sobrenatural, Senhor, porque eles estão aqui, Senhor. E eu tenho certeza que absorveram, meu Deus, a palavra liberada hoje sobre a vida deles. Vai de encontro, meu Deus, a cada um, Senhor, em todas as áreas da vida deles. Da área sentimental, espiritual, financeira, familiar, Senhor. Vai agindo, Senhor, colocando tudo em ordem, aquilo que precisa ser colocado. Opera, meu Deus, a Tua maravilha sobre a vida de cada um dos Teus filhos, e que eles possam viver uma semana, Senhor, incomparável, inigualável, Senhor, em nome de Jesus, para louvor do Teu nome, Senhor. Estenda suas mãos para o alto. Aleluia, Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces sondáveis consolações do Santo Espírito, conosco esteja, reine e permaneça, não só no dia de hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, amém? E as palmas louvam o Senhor.